Depois de mais de 100 milhões faturados no digital, a primeira pergunta que me fazem é: se eu tivesse que começar hoje, o que eu faria de diferente? Nesse vídeo de hoje eu tô aqui com o meu tablet e eu quero te falar sobre 3 coisas que eu irei fazer de diferente nos meus projetos. O que eu aprendi ao longo dessa jornada, sem fórmula mágica, preto no branco, para você aí que está me assistindo entender e poder aplicar no seu negócio. Em 2015 eu resolvi largar o meu negócio tradicional e me aventurar no marketing digital. Naquela época, eu me lembro que eu já estava um pouco saturado de fazer exatamente o que eu fazia no meu negócio tradicional e pensei, quem sabe uma nova aventura no digital? Eu olhava para o meu lado, tinha alguns amigos meus que já tinham resultado. Um deles tinha resultado rápido, tinha conseguido sair de fato do tradicional, ir para o digital, escalar, ganhar dinheiro. E eu pensei que em 6 meses eu ia estar rico, ia estar milionário. E, na verdade, não foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive dificuldades, talvez por algum tempo, alguns anos, até eu conseguir encontrar o encaixe necessário e conseguir ter o primeiro projeto de sucesso. E naquele momento eu havia caído numa armadilha mental. Eu acreditava que por eu ter construído um negócio tradicional de sucesso, eu teria o mesmo resultado no marketing digital. E foi exatamente o contrário. Eu tive sim dificuldades, eu precisei investir dinheiro para aprender errando, muito mais do que acertando, e eu comecei a entender naquele momento que não tinha a ver apenas com anúncio, página de vendas, vídeo de vendas, produto. O negócio digital ele era muito mais desafiador do que eu imaginava. Por quê? Precisava ser construído novas habilidades em mim que eu não tinha. Então, habilidades de marketing, de venda digital, anúncio, copy. Então, eu precisava desenvolver essas habilidades técnicas e também eu precisava desenvolver habilidades de resiliência, de combate ao risco, que muitas vezes o digital funciona da seguinte forma: você está lá vendendo no mês 1 milhão, 2 milhões, no mês seguinte as contas do Facebook são bloqueadas e você vê o seu faturamento caindo drasticamente. Então, o marketing digital ele tem algumas nuances que são diferentes do tradicional. E não é à toa que muita gente sai do tradicional, acha que vou fazer videozinho na internet, vou trabalhar de casa, vou trabalhar no piloto automático e muitas vezes quebram a cara. Performar no mercado digital exige competências de branding, de comunicação, de anúncios, produzir anúncios através de tráfego pago, através de copy, através de vídeo e principalmente nos dias de hoje de tecnologia. Porque para ser um negócio digital, a gente precisa ligar vários desses pontos, inclusive com a inteligência artificial chegando. Então, pense que no mundo tradicional, nos negócios tradicionais de serviço, mercados, lojas, nesse sentido, sim, existe também a força do digital para promover essas marcas, mas a necessidade que o negócio digital hoje tem é muito maior para que o negócio realmente consiga se sobressair no mercado, ter consistência, gerar lucro. A gente está falando de produtos muitas vezes de low ticket, ligados a produtos de high ticket. Então precisa ser construído esse ecossistema, precisa ser visto como um negócio, uma escada de valor para o mercado, para o cliente, para todos os envolvidos naquele ecossistema. Então é muito além do que a gente aprende por aí sobre copy, sobre tráfego, sobre anúncios, uma página de vendas e está resolvido. Ele é um ecossistema completo. E essa é a maior dificuldade, porque o profissional, o empreendedor que está à frente de um negócio como esse, ele precisa ser completo em muitas competências técnicas e ele precisa ser completo em muitas competências comportamentais também, para realmente conseguir encarar aquele dia a dia que muitas vezes você está no topo e aí por algum motivo
a plataforma de anúncios do Meta, do Google, tem alguma interferência, certo? Que é externa, você não tem controle. Aquela interferência vem de outras empresas, você recebe aquele impacto no seu negócio e você precisa literalmente se adaptar. Então, o poder de adaptação ele é muito maior, a exigência de adaptação é muito maior do que um negócio tradicional, do que uma padaria daqui a pouco, uma loja de roupas. Então, ele é um negócio que literalmente ele exige uma construção do indivíduo. O indivíduo que performa, que tem consistência, que está no mercado, exige uma competência técnico-comportamental muito acima da média. Demorou mais de 2 anos, depois que eu iniciei no digital, a colher os primeiros resultados. Como que eu fiz isso? Foquei em desenvolver habilidades e aprender muito sobre marketing direto. Então, como é que funcionava o funil de vendas para vender tanto produto físico, que foi o que a gente vendia, produto digital também, ou infoproduto, fazendo anúncio pago para uma página de vendas, para um vídeo de vendas na época de 30, 40 minutos até mesmo, tinham vídeos que passavam talvez até mais do que isso. E aí foram inúmeras calls, ligações com o pessoal do Meta, do Google. Eu cheguei a visitar essas empresas para entender o jogo, como é que funcionava esse ecossistema, para poder fechar essas parcerias para que eu tivesse mais consistência para anunciar nessas plataformas, contratando muitas vezes mentores internacionais que já aplicavam isso nos seus negócios lá fora, nos Estados Unidos e outros mercados que já eram muito competitivos, e literalmente pegando do nosso dinheiro, do nosso bolso e investindo para aprender. No início se queima esse dinheiro, porque é difícil tu começar as primeiras campanhas e realmente ter esse resultado, ter esse lucro. Mas a gente entendeu naquele momento que precisava acontecer daquela forma para que a gente pudesse aprender a jogar o jogo na prática. Então não bastava a gente fazer um curso, fazer uma mentoria. A gente queria validar aquilo como uma experiência no campo de batalha. E a gente precisou queimar, sim, um dinheiro em tráfego pago para aprender de verdade como fazer anúncio, produzir anúncios em vídeos, vídeos de vendas, subir aquela campanha no Meta, no Google e literalmente começar a ver o resultado acontecendo, mas não é acontecendo no automático como muita gente vende por aí. É acontecendo porque a gente estava fazendo aquele resultado. Então, é muito tempo de investimento nessas habilidades, nesse conhecimento. Você precisa investir em mentores, você precisa investir o dinheiro na experiência, comprando anúncio, comprando mídia, para aprender na prática como que se faz o jogo ser jogado. E esse mercado digital ele é muito explorado, muito procurado justamente por isso. Pela velocidade que ele tem de fazer uma pessoa sair literalmente do zero e se tornar uma pessoa rica de verdade, talvez numa janela curta de tempo, mas ele também traz desafios. Na mesma velocidade que ele trabalha para fazer você subir, para te elevar, ele pode literalmente te derrubar. Então é como se fosse uma gangorra, literalmente. Horas você está lá em cima, horas você está aqui embaixo de novo, aí você tem que fazer um esforço para subir novamente. Então ele tem altos e baixos. E poder lidar bem com isso é muito importante, principalmente quando se fala de marketing direto. Porque você está literalmente na mão dessas plataformas, do Face, do Google, você está na mão dos anúncios em vídeo, então muitas vezes eles saturam, eles fadigam. Você está no mercado onde muita gente está com a mesma oferta, está competindo, então tem pirataria, eles estão te copiando. E aí você tem que aprender a lidar com isso, porque se você ficar apenas focado no marketing direto, em anúncio, em tráfego pago, essa gangorra
ela vai te perseguir ao longo da sua jornada e quando o mercado muda, quando o mercado vira, muitas vezes ele elimina muita gente do campo, do jogo de batalha. Então você tem que entender que não é apenas do marketing direto, do anúncio, da página de vendas, do vídeo de vendas, tráfego pago, não é apenas desse sistema que o negócio é construído, que o negócio se mantém no longo prazo e que ele tem consistência. E eu vou te falar logo quais são, de fato, os 3 elementos importantes nessa jornada, nessa construção desse ecossistema. A primeira coisa que eu faria seria construir uma comunidade. Então, uma audiência, um grupo de pessoas com a mesma dor, com os mesmos objetivos, gerando valor, entregando valor gratuitamente para esse grupo, ouvindo essas pessoas, conseguindo entender melhor esse grupo. Porque a partir daí, eu iria entender melhor o mercado, porque o mercado é o quê? É resolver problema. E a partir do momento que eu entendo melhor essas pessoas, que eu gero valor para elas, eu tenho mais ideias de quais soluções eu posso lançar, entregar para essas pessoas, para que essas pessoas, em troca dessa solução, elas me remunerem de alguma forma. Então você pensa que começar com essa comunidade, com essa construção de valor, talvez para você também possa ser o melhor caminho, para que você não tenha que queimar dinheiro com tráfego pago. Hoje, as pessoas estão cansadas de receber anúncio a toda hora, a todo momento, principalmente de pessoas que elas não conhecem. Então, pense em criar uma comunidade, um ecossistema de pessoas, onde você possa ter trocas, gerar valor, entregar valor, essas pessoas se conectarem com você primeiro. A segunda coisa que eu faria é investir em branding e posicionamento. Então, escolher um nicho de mercado e fincar de fato a bandeira e dizer, não, eu vou me posicionar dessa forma, porque me posicionando dessa forma eu vou ser diferente das outras empresas e dos outros players no mercado. Então, desenvolver a sua marca, o seu posicionamento com autenticidade, gerando confiança com o público. Isso é uma das coisas talvez mais importantes de um negócio. Quando você tem uma marca bem posicionada e uma audiência, uma comunidade, daqui a pouco você não acerta no primeiro produto. Você precisa testar algumas soluções para eles. Mas é muito mais simples o jogo. Esse jogo, se você não acerta no primeiro produto, ou se um produto que estava dando certo, ele para de performar, daqui a pouco você entra com um produto novo. Então, quando você tem uma marca, um posicionamento forte e uma comunidade, o jogo fica mais simples, porque essas pessoas têm mais confiança na sua marca, seja ela institucional ou pessoal, e hoje a marca pessoal é muito forte. Enquanto uma marca institucional, ela cresce num ritmo de velocidade X, a marca pessoal, ela cresce muitas vezes 2, 3, 4, 5x. É só você olhar para as marcas pessoais e institucionais hoje no mercado mundial, tanto brasileiro quanto lá fora também. Então, quando você começa a olhar para isso, você entende que branding e posicionamento, criação de comunidade, de pessoas, gerar valor para essa galera é algo muito importante. Então não é mais só o anúncio, a página de vendas, o vídeo de vendas, o tráfego pago. É também comunidade, audiência, gera valor para essa audiência, te posiciona. E tudo isso vai fazer com que a sua marca seja mais valorizada. As pessoas tenham mais confiança na hora de comprar. Porque tudo tem a ver com o nível de confiança. É que nem quando você vai investir o seu dinheiro num banco. Você vai escolher um banco que você confia para colocar o seu dinheiro? Ou você vai escolher um banco que você não confia, que está entrando agora no mercado? Geralmente eu pelo menos faço dessa forma. Eu invisto num banco, numa instituição que eu tenho confiança, porque eles desenvolveram uma marca de reputação no mercado ao longo do tempo. Então eu tenho confiança em investir naquele banco.
Então, isso funciona da mesma forma para um negócio digital ou para qualquer negócio. Se as pessoas têm confiança na sua marca, no seu posicionamento, elas vão depositar o dinheiro nessa sua marca. Em troca do quê? De uma solução, de um valor que você está gerando para aquele grupo de pessoas. Então é uma troca. O mercado é uma troca entre alguém que entrega uma solução e alguém que paga por essa solução, vê valor nessa solução. Isso é importante. E essa terceira coisa que está aqui é a mais relevante para mim. Ela tem a ver com o canal de vendas. Por muito tempo eu atuei muito voltado, talvez o único canal era o canal online, digital, como é dito hoje. Então a gente vê tráfego pago, tráfego orgânico, tudo que é digital, vídeo, tráfego pago, tráfego orgânico, vídeo de vendas, página de vendas, tudo que faz parte desse grande funil, desse grande canal, melhor dito assim. Agora, quando você não depende 100% do digital e começa a ter o seu time de vendas interno, o time de venda interna ou inside sales ou o time de venda ativa, dependendo do tipo de negócio, do tipo de produto, você tem 2 canais que trabalham juntos, conectados. Então esses canais eles são primos. Por que primos? Porque você tem o canal digital gerando lead, gerando oportunidade, e você tem o canal de vendas usando essas oportunidades, trabalhando, melhorando essas oportunidades para converter em venda. Então, quando você tem algum tipo de dificuldade, seja no Meta Ads, no Google Ads, ou qualquer outro canal digital que você não tem o controle, você tem o teu time de vendas olhando para a sua base de clientes, olhando para os leads que você já gerou e utilizando isso como oportunidade para pegar o telefone, para ligar, para mandar mensagem no WhatsApp, para fazer uma videochamada. Então, esses 2 canais juntos, conectados, eles são poderosos para escalar, mas para dar o suporte, por exemplo, desse canal aqui de vendas com o teu time de vendas. E hoje sim, pode ser utilizado IA em muita parte do processo. Mas se você tem um time de vendas de high ticket, a pessoa que está lá do outro lado, ela vai querer conversar muitas vezes com o vendedor, seja por uma videochamada, presencialmente. Então, quando você tem esse time aqui trabalhando junto com esse time aqui do digital, as coisas se encaixam, você tem mais consistência, você tem mais previsibilidade de resultado. E outra coisa, você tem uma margem muito maior.